Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui hoje para explicar para você que não sabe, não tem hábito de criar, né, por você mesmo e que precisa sempre de estar vendo medidas PMG. Eu nunca trabalho assim, tá? Eu sempre trabalho sob medida e hoje eu vou explicar para vocês como fazer, dando um exemplo de uma blusa. E o que é que você vai precisar? Material, claro, primeiro o metro, tá? A pessoa para quem você vai crochetar ou você mesmo para tirar as medidas, depois linha e agulha e é só. Claro, você vai precisar de um papel, de uma caneta para anotar tudo isso aí. Para fazer uma blusa, você tira a medida do busto, né? A maior parte das vezes do busto, pode tirar então da cintura e do quadril. E pode ter dois casos, claro, pode ter três. Você pode fazer um cropped, né? Daí você vai pegar só o busto. Mas para fazer uma blusa do tamanho normal, por exemplo, aqui um pouquinho no umbigo ou um pouquinho abaixo do umbigo, acima do quadril, você vai pegar ou o busto ou a parte da barriga. Em função, se sua morfologia for mais larga na barriga ou no busto, você vai escolher. Se for o busto, for mais largo o diâmetro, você pega o do busto. Se for da barriga, você pega da barriga. Se você fizer uma blusa abaixo aqui, o nível do quadril, você vai pegar o diâmetro do quadril, se o quadril for mais largo do que o diâmetro da barriga e do busto, tá? Por exemplo, para mim, eu tenho um busto de 94 centímetros e 78 de cintura, e a maior parte das vezes eu faço a blusa aqui acima do quadril. Mas se eu fosse fazer abaixo, eu pegaria a parte do quadril, porque eu tenho 1 metro de diâmetro de quadril. E o próximo passo é se você quer a sua blusa mais perto do corpo ou mais larguinha. Se, por exemplo, eu tenho 94 centímetros de diâmetro aqui de busto e vou fazer a blusa até aqui, e vou pegar, então, aqui o busto, porque eu tenho 78 aqui e 94 aqui, eu vou fazer uma blusa, por exemplo, que seja mais próxima do corpo. Na maior parte das vezes, eu posso fazer 94 centímetros igual ao meu busto. Por quê? Porque a linha sempre cede, gente, que seja algodão, lã, acrílico, sempre cede. Tem linhas que vão ceder mais, tem linhas que vão ceder menos, mas sempre, sempre cede. Se você quiser que seja mais largo do que a sua largura, o seu diâmetro de base para a sua blusa, você que escolhe. Você quer o quê? 3 centímetros mais largo, 4, 10, 15, em função de uma blusa que você tenha, que você queira utilizar como modelo, como as medidas dessa blusa, aí é você que vê. Sabendo que você sempre tem que pegar, deixar uns centímetros a menos, porque vai alargar. A linha vai ceder. E se você estiver crochetando para você mesmo, ainda melhor, você vai medindo, vai crochetando e vai medindo. Se a pessoa para quem você crocheta estiver à disposição e perto de você, melhor ainda. Se não for o caso, é só ter nessa base uma medida bem feita e não tem problema, tá? Você pode pegar a medida não só daqui, depois se a pessoa estiver longe, também pode pegar o tamanho dos braços, a largura dos ombros, tá? Mas para entrar realmente no corpo da pessoa, é realmente a parte mais larga, né? Em função do tamanho da blusa que você tem que pegar em conta. Claro que se a pessoa quiser uma blusa oversize, vai, né? Normalmente ela vai entrar completamente, ficar larga. Mas mesmo assim, você precisa da base, tá? Você precisa dessas medidas para saber o quanto você vai aumentar e fazer a largura aí, ou o tamanho dessa blusa. Aqui embaixo, igual, se tiver uma barra, em função do tamanho, da largura da barra, leve em conta também no tamanho total da blusa que você quer, o que a pessoa quer, essa barra que vai ser acrescentada, tá? Como a manga, se for uma manga longa, a parte do punho. Então, é isso, pessoal. O nome já diz, sob medida é sob medida, para você ver mais ou menos quanto que dá para, por exemplo, com o fio, com a linha que você vai utilizar, você tem que fazer uma amostra. Eu sei que é chato, muita gente não gosta de fazer, nem eu mesma às vezes não faço, não gosto de fazer, mas não tem mágica. Se você quiser realmente não perder tempo, não ter que fazer, desmanchar, você pega a sua linha, a linha que você vai utilizar e faz uma amostra de 10 por 10 centímetros, talvez um pouquinho maior. Aí você mede e você vê mais ou menos com aquela linha, tá? Eu vou explicar para você aqui, vou mostrar rapidinho.
Se eu for fazer uma blusa com essa linha, com esse ponto, porque, atenção, você vai fazer sua amostra com a linha que você vai utilizar e com o ponto que você vai utilizar, claro, né? Então, eu vou fazer essa blusa com 94 centímetros de diâmetro. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha amostra aqui, vou medir. Aqui eu tenho 15 centímetros de diâmetro, tá? De diâmetro não, de tamanho aqui. 15 centímetros eu já contei. Eu tenho 19 pontos aqui, 19 correntinhas que eu fiz, então, aqui, né? Pontos. 15 centímetros. Quantas vezes esses 15 centímetros vão caber aqui em 94? Então, vamos lá. 94 dividido por 15 centímetros, que eu vou obter 6,26. Vamos arredondar para 6, porque de toda forma vai ceder um pouquinho. Então, vai ceder mesmo um pouquinho mais que isso, mas vamos lá. 6 vezes 19 correntinhas igual a 114. Se você for trabalhar de forma circular, 114. Se você for trabalhar a parte da frente e depois a parte de trás, você vai dividir por 2, claro, 57 para a parte da frente e 57 pontos para a parte de trás. Você pode também calcular quanta linha você vai gastar, mais ou menos. Para quem não gosta de calcular, eu sei que é chato, às vezes não, a maior parte das vezes eu não calculo isso, mas se você quiser calcular, você também pode. No caso, para não comprar muita linha ou não comprar pouca linha e não correr o risco de não ter mais linha da mesma cor, nem a mesma linha para comprar. Você calcula aqui a largura, a altura, depois de ter calculado o tanto de pontos, né, 6 vezes isso aqui, você vai calcular isso aqui, você vai medir também em você a altura da sua blusa, e é um cálculo um pouco mais complexo, mas tem como fazer isso também, tá? Tem como saber mais ou menos a quantidade de linha que você vai utilizar. Mas o vídeo aqui não convém, eu tô explicando como tirar medidas, tá? Para você poder começar e não a quantidade da linha. Talvez eu faça um vídeo ainda sobre esse assunto. Então foi esse nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se sobrar dúvida, deixa sua pergunta aqui na barra de informações abaixo desse vídeo. Deixa o teu like, vai lá me visitar nas minhas redes sociais, da.cruz.neide no Instagram, ou então meu site passionart.fr. Beijão pra você e até breve. Tchau!